Professor Edu, hoje para falar um pouquinho sobre Revolução Industrial nessa semana do frio. Bom, tô aqui de cachecol, não é à toa, tá fazendo um frio aqui em São Paulo, mas eu quero que você saiba que vai surgir uma sequência de vídeos sobre Revolução Industrial para que vocês consigam entender melhor esse conceito aí, que é um conceito um pouquinho complicado e os vestibulares cobram muito. Por isso, a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre Revolução Industrial é que alguns historiadores não acham que a Revolução Industrial é a Revolução Industrial. Alguns historiadores dividem a Revolução Industrial em três partes. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, Terceira Revolução Industrial e outros chegam até a Quarta Revolução Industrial, que acontece atualmente. Mas isso não é assunto para mim, porque eu sou de história. Então, alguns historiadores definem, colocam 4 etapas, 4 períodos de Revolução Industrial. Já outros historiadores preferem dizer que, na verdade, aconteceu uma revolução que vem até hoje. Ela pode ser distribuída em etapas, mas não seriam várias revoluções. Seria uma revolução que vem. E é interessante vocês saberem, primeiro, o que é uma revolução. Cara, a revolução é tudo que transforma, que muda as estruturas da sociedade humana de uma maneira muito brusca, que altera todas as formas de vida, as relações humanas de uma maneira muito rápida. E a Revolução Industrial, ela faz exatamente isso. A Revolução Industrial é considerada uma das maiores revoluções da história humana. Ela muda em cerca de, digamos assim, 50 anos, toda uma estrutura de vida que existia na Europa e no mundo. Por isso mesmo, vamos à definição. O que é essa Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial teria acontecido mais ou menos para os historiadores aí no século XVIII, entre a década de 1760. Outros historiadores costumam dizer que é a década de 1780. Independente da data, existe um palco, um local específico para a Revolução Industrial, que é a Inglaterra, a Ilha da Grã-Bretanha. E há vários motivos para isso, mas esse não é o tema do nosso vídeo. Eu quero que você entenda quais são as transformações que vão acontecer na Inglaterra e por que a gente diz que só a Inglaterra viveu a primeira Revolução Industrial. Então, primeiro entenda o conceito. O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é um conjunto de transformações na tecnologia, nas tecnologias no geral, que acabam alterando completamente a forma da gente produzir coisas, produzir mercadorias, produzir produtos. Portanto, a Revolução Industrial altera a indústria. E a partir daí, ela acelera a indústria e o processo de produção. Professor, eu não estou entendendo. Antes da Revolução Industrial, por exemplo, você não ia poder fazer uma coisa que você faz hoje. Hoje você não vai no shopping, olha lá, anda, aí você passa em uma loja, você olha uma blusinha, 2 blusinhas, 3 blusinhas, fala, ai, eu quero pegar essa blusinha aqui. Então, aí você escolhe uma blusinha, você tem inúmeras blusinhas lá para escolher. E depois você pega a blusinha e fala, ai, essa eu não quero não, por causa do preço. Aí você vai numa mais barata. E aí você vai e escolhe a sua blusinha. Hoje você tem essa possibilidade de você ter muito produto, um acesso pelo menos a esses produtos. Não necessariamente de dinheiro, tá? Não é que você tem dinheiro para comprar todos eles, mas você tem acesso. Você vê, pelo menos, que tem uma quantidade bastante grande nas vitrines aí. E é interessante você entender que antes da Revolução Industrial, um produto demorava muito para ser feito. Você não tinha tanta blusinha assim. Não era tão rápido você fazer uma blusinha. Antes da Revolução Industrial, demorava uma cota. Pense aí, por exemplo, em alguém que você conhece que costura, um avô, uma avó, essa galera que costuma costurar. Gente, pense, por exemplo, em agulhas de costura. Usando a força humana, as agulhas são bastante limitadas, né? Força humana, agulha demora uma cota para fazer um cachecol. Pensando aqui, ó, meu cachecol, certo? Ou, por exemplo, uma máquina mesmo. Essas máquinas que são movidas, não sei se vocês já viram, essas máquinas são movidas de costura com o pé. Sabe, que fica lá? Esse tipo de máquina também é uma máquina movida com a força humana. É uma máquina, mas é um conjunto de ferramentas mais movido à força humana. Esse tipo de produção era a produção que existia até a Revolução Industrial. É um tipo de produção que a gente chama de uma produção doméstica, ou as pessoas produziam as coisas em casa, demorava uma cota, uma vida, ou as pessoas produziam já os produtos, por exemplo, as roupinhas, dentro de manufaturas. A manufatura é um galpão de pessoas que sabem fazer roupa, sabem produzir todas as etapas, mas geralmente no galpão da manufatura já existe uma espécie de dono, digamos assim, das ferramentas todas. Mas os artesãos, as pessoas que estão trabalhando lá, sabem fazer esse cachecol inteiro. Só que como eles queriam agilizar um pouquinho a produção já na manufatura, eles já colocavam vários artesãos para fazer o produto. Enfim, de qualquer forma, o sistema antes da Revolução Industrial é o que a gente chama de sistema manufatureiro. Usa, portanto,
mão de obra humana e energia humana, sobretudo. O que é energia humana? As nossas mãos, tal. Às vezes uma energia natural, às vezes uma energia ligada ao vento, por exemplo. Isso é um sistema que a gente chama de sistema de manufatura. A partir das transformações e dos investimentos em máquinas que vão acontecendo, sobretudo máquinas de tecidos na Europa, fiares, né, máquina de fiar, depois teares, essas máquinas começam a se transformar, elas começam realmente a usar um outro tipo de transformação de energia, que é o que a gente chama de uma transformação física, química, uma transformação físico-química. E as máquinas começam a se mover a partir de transformações físico-químicas, por exemplo, com a força de uma queima de carvão, gerando vapor. A partir daí, gente, a energia que se usa nessas máquinas, ela é muito maior do que uma força humana ou natural. Ela passa por transformações e isso faz com que aquela máquina acabe desempenhando um papel muito mais intenso. Ela consegue produzir de uma maneira muito mais rápida, e lembrando que a máquina é sempre um conjunto de ferramentas. Então, se antes o ser humano tem até limitações para mexer nas manufaturas ou simplesmente naquelas agulhas no sistema doméstico, agora uma máquina, um conjunto de ferramentas vai trabalhar movido por uma força de transformações físico-químicas e vai fazer com que os produtos sejam feitos em muito menos tempo. Portanto, se antes você demorava um dia para fazer um cachecol, agora você demora 10 minutos. Então repare, isso altera completamente o nosso acesso como ser humano à produção de bens. Isso altera completamente a nossa dinâmica de mundo. Por isso a Revolução Industrial ela é tida como uma das maiores revoluções da história da humanidade, porque ela altera as formas de produção. Mas eu gostaria que vocês também soubessem de uma outra coisa. A Revolução Industrial, a primeira, aconteceu somente na Inglaterra. E esse é o grande ponto da nossa pequena exposição aqui, nosso pequeno vídeo. Por quê? Eu tenho que te contar um bafão. Já tinha máquina, por exemplo, na França. Máquinas também aí bastante avançadas. Porque a gente diz que a França não viveu uma revolução industrial, algumas regiões da Europa continental, né? E a Inglaterra, sim, ela passou por essas transformações. Porque, na verdade, a revolução industrial é muito mais do que simplesmente uma revolução da indústria na forma de produzir. A revolução industrial, ela também altera os modos de vida, ela mexe com a sociedade inteira. E se teve uma região que foi afetada pela tecnologia, nessa época foi a Inglaterra. Por qual motivo? Porque muita gente começou a sair do campo e morar na cidade, num estilo de vida muito mais urbano. Além disso, gente, você vai ter cada vez mais uma produção industrial realmente significativa, a ponto de ela ter uma participação efetiva na economia e deixando a participação da economia bastante mais intensa, ligada ao setor industrial, e não predominantemente intensamente agrário, como a França se manteve mesmo tendo uma máquina. Portanto, a Inglaterra ela já tinha uma incorporação bastante grande na produção geral, digamos assim, na economia geral da Inglaterra. Beleza? Outro fator importante, tá bom? Além dessas informações, a Revolução Industrial, ela tem um fator também no nome, indústria. Alunos geralmente acham que a indústria ela surgiu na Revolução Industrial. Bobeira. Indústria, para umas conceituações, é tudo que transforma uma matéria-prima em algum tipo de produto. Então, a indústria já existia. A Revolução Industrial, portanto, não inventa a indústria, ela muda a indústria. Ela está alterando a indústria. Agora, a indústria, ela se transforma em uma forma de produção da indústria, aliás, em algo muito mais rápido. Portanto, há uma aceleração muito intensa na indústria, nas transformações de matéria-prima em produtos efetivos, ok? E o último grande ponto, quando a gente fala de revolução industrial, que não pode deixar de ser citado. Se antes a galera produzia em casa ou um galpãozão que a gente chama de manufatura, né, um sistema manufatureiro, agora as pessoas começam a ter que ir para fábricas. E a fábrica é um outro esquema de local de produção. Na fábrica você tem máquinas que são de um único proprietário e na fábrica você não precisa ser um artesão. Tu não precisa manjar como é que você faz o cachecol inteiro. Você só tem que apertar uns botões de máquina. Então você perde aquela característica do cara que sabe fazer a blusinha, como no sistema manufatureiro. E na fábrica você precisa de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, claro, que pode ser treinada rapidamente para exercer aquelas atividades e tal. E a fábrica fica na mão de um industrial. Portanto, o lucro vai ficar mais concentrado nesse cara. E claro, se você tá lá apertando o botão, você não necessariamente precisa saber fazer todo o cachecol, porque ele vai sair nas máquinas. É mais fácil de você substituir as, digamos assim, peças da engrenagem humanas do sistema de produção. Portanto, há uma alteração substancial até mesmo nas relações de trabalho. Mas tudo isso é assunto para a gente aprofundar nos próximos vídeos. Eu espero que tenha ficado mais claro para você o que é essa revolução industrial.